a este nosso terceiro dia de evento do FICIS. Nesta sessão sobre sociedades e comunidades, contamos com a presença da Universidade do Minho e do Senertec, da MAPIN e da Lisboa Inteligente, Laboratório de Dados Urbanos de Lisboa. Esta sessão é moderada pela professora Soraya Gonçalves, que é professora coordenadora do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, é doutora em Ciência Política, foi diretora da Escola Superior de Gestão, membro do Conselho Geral do IPCA, diretora do Mestrado em Gestão das Organizações e diretora do Departamento de Gestão. Integra ainda a Unidade de Investigação Aplicada em Gestão e tem como áreas de interesse na investigação orçamentos participativos, governação local e New Governance. Muito obrigada, desejo-vos uma ótima sessão. Ora, muito bom dia a todos. Vamos então dar início a esta sessão, cujo tema que estará aqui em debate será Smart Society and Communities. Comigo tenho aqui presentes os três palestrantes. Vamos dar início a esta sessão com a intervenção do Dr. Moritz von Schwann. Nós já estivemos a conversar antes, disse que seria difícil, não é? Mas agradeço a compreensão. Vou passar a apresentar o professor Moritz. É professor da Universidade do Minho, na área de Marketing, Estratégia Empresarial e Responsabilidade Social. É também gestor do Centro de Energia e Tecnologia, estando responsável pelo desenvolvimento tecnológico e também desenvolvimento de negócio. Doutorado pela Universidade de Sheffield, na área, tendo desenvolvido um trabalho, o seu doutoramento na área da estratégia da responsabilidade social das empresas, nomeadamente algumas orientações, barreiras, é mestre em gestão pela Universidade de Lancaster, tendo como formação de base licenciatura em Ciências de Computação Aplicadas. Desenvolve, de facto, a sua investigação na área da estratégia empresarial e da responsabilidade social. Sendo assim, passo a palavra ao Dr. Moritz. Muito bom dia. Eu queria, no primeiro lugar, agradecer imenso o convite para este evento muito interessante e fantástico. E eu queria também pedir desculpa porque eu vou fazer a minha apresentação em inglês. Falam português mais ou menos. Os meus alunos sempre têm muitas piadas comigo, mas isto acho que são, neste momento, só algumas coisas de gramática pequenas que ainda posso melhorar. Mas vou então fazer esta apresentação em inglês. Okay, so basically the work that I'm doing is around sustainability models. I'm very much interested in how companies affect society, the relationship between society and businesses. And so what I'm looking is, maybe it's not necessarily smart in the way that some other presentations have been. It's not necessarily advancing technology, but it's maybe a better way of companies dealing with society and interacting with society. So, what I would like to say is basically just to speak a little bit about the work I'm doing around sustainability, then to introduce the concept of place-based organization or place-based approaches, what that means and to what extent this could be useful and helpful in maybe shaping better relationships between society and companies. And finally, to maybe link that to a more holistic approach to integrating sustainability in business strategy. Okay, so my view on all the problems that we're facing at the moment is basically that, and this is also the evidence that comes out of research, is that there's more in-depth research needed, that we need more holistic, systemic approaches at looking at integrating sustainability in organizations. Okay, so what that means is that we have to understand better
the drivers and barriers, what are the problems that can occur, why maybe some organizations are more advanced and have maybe a more organic gravitation towards these kinds of strategies, and some other organizations less so. So I'm very much interested in why is there such a disparity, why are we facing still the same problems, and to what extent can we maybe provide better incentives and make sure that companies align better in a similar way. Okay, so basically I think we can all agree that there's a huge advancement. Companies are making a lot more effort in this area of corporate social responsibility and sustainability. But despite that, I think it's safe to say that the progress is very slow. The latest data from the IPCC, the International Panel for Climate Change, I think showed that there's a lot of urgency needed in addressing some of these issues. Also in the context of, for instance, the Donald Trump government that maybe doesn't necessarily put climate change as a policy priority, sort of a small understatement. But so I think it's certainly important to maybe double down on these things, and also maybe make a distinction between a lot of the talk that's around that and some of the more tangible benefits. And I think more than that, I think it's necessary maybe to try and frame these issues in a different way, to look at these issues in a different way, and try to find new solutions and new approaches. So. The problem from my point of view is that a lot of these strategies that we can find nowadays in the space of sustainability is that it's very much focused on value creation, on creating benefits for companies, on focusing on maybe increasing profitability and avoiding problems. Now we have lots of empirical evidence. One of the latest ones being the BP oil spill, that had very much significant impact on the area in the Gulf of Mexico, and I think it was just one example of showing us that maybe some companies are not necessarily putting society's best interest at heart. So, the idea is very much that maybe some of the activities, and BP in fact is a good example as well, because they have done at some point some investment and some attempt to transform their business towards a more sustainable organization. In that case, the problem was that the shareholders didn't like that a lot. They wanted to reinforce the traditional business and not transform BP into a different company. So maybe some of these aspects are masking maybe the underlying problems, and I think this is something that I'm very much interested in. The problem is that the primary objective or the primary need to deal with these issues is still very much compliance-based. So, what are the rules and regulations? And according to that, the legal requirements and the need to avoid litigation is basically the primary driver for engaging in sustainability activities. And then the second one being risk management and minimizing the potential risk for the businesses. So this is, I think shouldn't be this way. I think there should be more of a societal focus in driving these issues. And even more so, if we look at some of these obstacles and barriers, particularly for CEOs and directors, the first one being that there's still very much a short-term focus in terms of business strategy. It's very difficult to get a buy-in from maybe more patience for longer-term strategies, and that's a huge problem nowadays. And still, as I said already before, the focus is very much on aligning these aspects with business strategy, demonstrating clear benefits for a positive return on investment. And this, especially in the short term, sometimes is not very, very easy and maybe as straightforward as one might think. And so, from a shareholder perspective, it's obviously not necessarily always beneficial to support sustainability initiatives. So the question is maybe, even though we have done some advancement, we are doing new things, maybe it's a bit more of the same. So maybe there's some lack of a more transformational approach, and this is where I maybe come in. And the question is, how can we maybe take a more positive perspective in the light that the problems, in fact, are getting worse, or most of the indicators are getting worse. And so whilst we have the notion that change has to be incremental, and also that we have to be
careful in arguing and making the business case to get buy-in from the internal level, shareholders and other stakeholders as well. And whilst we can assume that there's some progress being made, as I said, the evidence points towards this being not maybe in a sufficient manner. So the key problem here is, from my point of view, there's a lack of a more complete, holistic perspective in looking at these things, framing these problems, and finding solutions. And inside, it's the same picture, basically, lack maybe of collaboration between different departments. There's a lot of work being done, for instance, in accounting, whole cost accounting, and things like that. In engineering, there are also lots of initiatives in making positive contributions, but maybe in a more holistic, as I said, I think it's very much the key word here, approach. There's still a lot of work to be done. And most of all, unless a company has luck and a sort of leadership position that cares about these issues, I think that's very much an issue as well. And that's very much necessary in order to provide an environment that's supportive, that's constructive in shaping these issues and promoting these issues internally. Okay, and this is basically where my perspective comes in, and this is basically a place-based approach. I'm going to explain now what that means. I think nowadays, we are very much, our society is shaped by globalization, large global entities, organizations, and I think what's missing in this context is what the literature calls a sense of place, and integrating these businesses into local communities and linking those businesses to a physical space. And I think it's important. And the place-based perspective basically means that you are trying to frame these issues not distinct from an actual physical space, because global entities and organizations have these tendencies, not only trying to get out of paying taxes, but also trying to maximize the benefits, maximize the externalities. And I think here it's very much the opposite, looking to link yourself and attach yourself to a physical space. And so that's basically where this concept of place attachment comes in, and where this goes even further, and companies try to become a steward of an area and the geographic locations that the businesses are set in. And I think the academic evidence shows that there's a strong link between promoting this link with the physical space, with society, with the social construction of it, and efforts and the willingness to make sacrifices for a more sustainable strategy. And this sense of place basically means that companies are making more significant efforts in making positive contributions. And I think, as I said, the problem is that we have very much the opposite tendency, that companies are trying to detach themselves from physical spaces because, of maintaining flexibility, reducing cost, and other aspects as well. And I think this local identity that you maybe find in smaller companies gets very much lost. And I think that's also one of the reasons why companies have maybe less of a focus on these issues and don't see themselves as responsible as they probably should do. And so if we would like to reinforce that and look for what's called being a place-based enterprise, what does that mean? Maybe it's something towards a more local ownership model, local levels of control, a more interdependence on an activity-based level, and also sort of a more complex relationship with the direct community that the companies are set in. I'm not saying that this applies to all organizations, but I think there's certainly this tendency, and I think, that we have to make more of an effort to understand, as it says here, that the place is also socially created, that companies are not distinct from that, and they have some responsibility to take in that. So the empirical evidence points towards a positive relationship between giving value to the physical space and attaching yourself to that.
Some of the research I've done was in the water industry. We did some projects in England and also here in Portugal with very similar results. Beyond that, I think there are also other companies. For instance, if you look at the example of Patagonia, manufacturer of outdoor equipment and clothing, they are very much, if you're passionate about the environment and this is, what you're doing with your product, I think you also have a direct interest in preserving that and maintaining that and making sure that you can continue to enjoy that. And I think in an example like that, it's obvious that it's not necessarily making a sacrifice, but that it sort of joins the idea, the vision that the company has. And I think it becomes more intrinsic that there's a relationship with the physical space and the business strategy. And this is very much the same case in the water industry. Normally in almost all European countries, after privatization, companies got kind of assigned a sort of a regional space, a district. And in this case also, it was very much obvious, and maybe maybe it's too obvious, but those companies became very much stewards in this realm in those districts. And this was not only as a business, but this was also noticeable when we did interviews with employees. They were very passionate about, not necessarily saving the environment in general, but very passionate in preserving the direct physical space. There were many times initiatives of cleaning up rivers that employees did in their free time. And so there was a lot of concern and a lot of innovation, creativity in thinking of maybe going beyond the business case and thinking of how the business can make a positive contribution to society. And in this, I already mentioned before that leadership is a very important aspect here, and this is where a concept comes in of a place-based champion. They should be leading these efforts, provide the vision that's necessary to make these efforts, and framing these issues correctly to make sure that everybody buys in and makes sure that the results are positive. And in the case of water, it's maybe, as I said, obvious because water is a collective resource, and it would still be possible to see this as a product, but most companies don't do that. And I think it's a good example to see how the benefits here can be. And I think, linking that to this concept of sense of place, if you look at how the physical space works and how the construction of meaning for the people that are living in those spaces is, if you think about the positive aspects, the beaches and the family experiences, and then you have the negative ones, maybe droughts, maybe flooding, and maybe as a result of droughts also the fires, and these are also issues that are very much prevalent and important here in Portugal. So I think it becomes evident that if you integrate yourself in those stories, in this construction of meaning, that companies automatically care more and integrate these values more systematically in their strategies. Okay, so this is maybe a bit abstract, and maybe in some cases difficult to do, because we certainly have this push towards, as I said, more global organizations, and the focus is on how do you get out of paying your taxes, or where can you locate? Where is it more convenient to locate? And I think what we should maybe try as a society to provide more incentives. This could be on the governmental level or on other aspects as well. And I think as consumers we can also make a difference there. So what I think basically is that, whilst we have to accept some of these limitations, the incremental approach is necessary. Maybe, as the Guardian wrote, maybe it's necessary for businesses to become more emotional, less focused on the bottom line, and maybe, as it says here, emotionally engaged in the debates around understanding the decisions we're taking today that will have a profound impact on the choices and opportunities faced by our children and future generations. So this is very much the basic underlying idea of sustainability, and I think it's important to get back to that. And for me,
smart societies are also worried about the future survival of those smart societies. Thank you. Muito obrigada, Sr. Professor. Pode sentar. Depois, no final da intervenção dos nossos palestrantes, iremos ter aqui um momento, se assim entenderem, de colocarem questões. Só que um breve resumo daquilo que eu retive. De facto, o Sr. Professor trabalha no domínio de uma abordagem mais holística da sustentabilidade das organizações, portanto, da ideia da responsabilidade social, que as empresas têm feito avanços, embora lentos, não é? E muitas vezes com um foco no retorno, não é? De quererem um retorno financeiro que nem sempre é fácil. E, portanto, deve-se continuar este trabalho de identificar o foco dos problemas, encontrar soluções e haver até um esforço também de maior ligação entre as empresas e a comunidade local onde estão inseridas. E terminou, acho que da melhor forma, que é uma Smart Society, é de facto uma sociedade que pensa no futuro, não é? E, portanto, é óbvio que a questão da sustentabilidade a todos nos toca. Muito obrigada, Sr. Professor. Vou agora, então, passar a apresentar o Dr. Manuel Pereira, é consultor, licenciado em Antropologia pela Universidade de Lisboa, conta com uma experiência académica também em Paris, durante o ano de 2005. Entre 2009 e 2010 esteve numa agência de marketing cultural e de responsabilidade social no Rio de Janeiro. Entre 2010 e 2013 colaborou em Portugal com uma série de organizações não governamentais, entidades públicas, entidades privadas, tendo atuado ao nível do marketing territorial, produção cultural, planeamento urbano, inovação social e gestão de projetos. Durante o triênio 2011-2014, trabalhou como consultor no setor da inovação social e desenvolvimento comunitário, tendo assessorando a Câmara Municipal de Lisboa, designadamente na implementação e desenvolvimento do Programa de Desenvolvimento Comunitário da Moraria e no desenho estratégico da rede de desenvolvimento local do mesmo território. Entre 2015 e 2017, ajudou ainda a lançar algumas iniciativas no âmbito do empreendedorismo social, economia circular e projetos de indústrias criativas. Nos últimos 4 anos foi gestor da Reis do Chão, uma estrutura de arquitetura e reabilitação urbana com impacto social. Foi mentor na rede de empreendedores sociais da IES Social Business School e é membro fundador da Associação Internacional Zoom Global Smart Cities. Neste momento é CEO da Mappin, uma empresa de consultoria na área da criatividade estratégica. Sr. Doutor? Já. Posso? Em primeiro lugar, queria agradecer aqui em especial à doutora Ana Fragata, a toda a organização, aliás, deste evento, que já conta com alguns anos e que este ano tem este foco muito grande e que eu tenho seguido, mesmo que seja na internet, nesta ideia de haver uma Smart Society e, portanto, haver uma importância cada vez maior nas Smart Cities do que é este conceito de sociedade também inteligente, para além da cidade ser inteligente. Estando neste painel de Smart Society and Communities, o que eu me propus a vir aqui apresentar hoje é esta abordagem centrada exatamente no ser humano e no cidadão, que creio ser cada vez mais uma abordagem não só em voga, mas como um paradigma a ter em conta
na disrupção que se quer criar quando estamos a falar de uma sociedade inteligente. Portanto, o meu nome é Manuel Pereira, eu faço parte, como fez a moderadora, a questão de dizer, da MEPIN. A MEPIN é uma consultora de criativa estratégica e a ideia da MEPIN passa exatamente por estas duas frentes: sinalizar desafios e co-criar soluções. A MEPIN nasce com uma metodologia própria, muito fruto do trabalho que fui tendo com diversos profissionais ao longo dos anos, e é um trabalho que segue esta metodologia, por um lado, primeiro, do mapeamento dos recursos, necessidades e desafios de todos os territórios, e eu digo isto porque esta primeira fase é das fases mais importantes quando nós pensamos nas soluções, que é olhar para o problema, mas diagnosticar o problema, digamos, quase de fio a pavio, mas perceber também o que é que, em termos de recursos, existem para desenvolver, existem nos territórios, de forma a desenvolver soluções e conseguir corresponder aos desafios que nos são colocados. Depois também o que fazemos é uma abordagem, portanto, aos territórios com sinergias inovadoras, muitas vezes com parcerias e com gestão de recursos próprios de cada território, e esta ideia da parceria e da cooperação é algo que nós temos pautado o nosso trabalho, para o qual temos pautado o nosso trabalho, mas que também fazemos muitas vezes, faríamos de forma natural, mas que hoje é cada vez mais valorizado pelos tais stakeholders, e desde os clientes públicos como os clientes privados. A ideia de construírem a sinergia e a parceria resultar para além da candidatura ao financiamento é muito importante para que as coisas deem certo, mas já iremos falar disso. No fim, o que fazemos também é esta produção, portanto, de algumas soluções que eu aqui refiro como criativas e disruptivas, mas mais do que isso, é que elas também sejam eficientes e eficazes para o próprio território e que, portanto, sejam smart, sejam inteligentes nesse sentido. Pronto, nós trabalhamos em 3 áreas distintas: regeneração urbana sustentável, empreendedorismo e inovação social e património, cultura e turismo. Temos alguns projetos em curso, outros a vir, e também gostava de falar que estas 3 áreas muitas vezes cruzam-se, não é? É normal que o turismo se cruze cada vez mais com a questão da regeneração urbana sustentável, porque quando hoje se pensa em turismo, deve-se pensar obrigatoriamente neste dito turismo inteligente e que, portanto, deve ser um turismo sustentável. A própria ideia de inovação social muitas vezes tem projetos na área do património, da cultura e também do turismo, e a regeneração urbana, como foi ainda há pouco apresentado quando trabalhei em Lisboa, falava muito desta questão da regeneração urbana sustentável, e a questão do turismo e da inovação social estavam muito cruzadas com esta ideia da transformação da morfologia socioeconómica das cidades. Portanto, estas 3 áreas são 3 áreas do nosso trabalho, mas são 3 áreas que naturalmente se vão cruzando com as cidades, nas cidades contemporâneas, e que, portanto, é normal que vamos encontrando projetos que cruzem estas 3 áreas. Nós trabalhamos com estas 3 frentes: conhecimento, inovação e criatividade. Portanto, temos vários profissionais de ciências sociais, criamos as parcerias com as empresas e com as agências e com as entidades públicas e privadas, nomeadamente também as universidades e os centros de estudos nas áreas das novas tecnologias, bem como os agentes das indústrias criativas. E é assim que conseguimos criar, com estas 3 áreas, conseguimos criar com a investigação, portanto, com o conhecimento e com a aplicação das soluções eficientes e disruptivas, rumo ao que eu aqui cito como desenvolvimento local sustentável. E é exatamente por estas 3 últimas palavras que eu gostava de começar a apresentação, após esta breve apresentação da MEPIN. O que creio que pode ter sido interessante quando me colocaram aqui esta ideia de falar nas Smart Cities, era a ausência da questão da sustentabilidade nestes projetos, muitas vezes tecnológicos.
sustentabilidade no sentido do desenvolvimento humano. O que ficava, para onde ficava e o que queríamos com as tais smart grids e com tudo o que é a dita inteligência tecnológica. E, portanto, foi nesse sentido que achei que era interessante fazer esta reflexão coletiva hoje convosco, de que se estará o progresso tecnológico a desumanizar as nossas cidades inteligentes. Bom, haverá aqui algumas respostas muito rápidas, não é? O sim e o não, com alguns exemplos bastante práticos. Eu creio que o que proponho apresentar-vos em termos de reflexão é exatamente esta ideia da desumanização das nossas cidades, focada muitas vezes por esta ideia da tecnologia, muito como um fim, como um produto, e esquecendo-se muitas vezes do processo e de quem participa nele e de como é que ele se envolve neste processo de desenvolvimento tecnológico. E começa exatamente porque estamos a falar de cidades, num dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, que é este Objetivo 11 das cidades e comunidades sustentáveis. Em 2001, o então Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, falava exatamente nesta questão do desenvolvimento sustentável como um dos maiores desafios do século, deste novo século, ser exatamente agarrar neste conceito abstrato de desenvolvimento sustentável e conseguir transformar exatamente isto numa realidade, uma realidade efetiva, tangível, com objetivos e com medidas muito concretas. E foi assim que nasceram os tais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi, não vamos perder muito tempo com isso, mas foram objetivos que foram sendo negociados, medidas que foram sendo criadas, e com a Agenda 2030, a Agenda Urbana 2030, surge então o conjunto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, em que um dos quais é este 11, de tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Eu gostava de me focar neste objetivo porque, como calcularão, não só o tema deste painel se trata exatamente da questão das comunidades e das cidades e da sociedade inteligente, mas também porque creio que os outros Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, desde as ações climáticas às energias renováveis e acessíveis, como a questão da água, como a questão da saúde e qualidade de vida e a erradicação da pobreza, serão sempre muito importantes, mas não serão aqueles em que eu melhor conheço algumas soluções e algum tipo de abordagens. E creio que todos eles estarão interligados também. É mais uma coisa, estes objetivos não são herméticos, mas queria focar-me sobretudo neste Objetivo 11 das comunidades e cidades sustentáveis, porque é exatamente ele que pode fazer alguma diferença quando abordamos esta ideia de Smart Cities, e que Smart Cities são essas que queremos construir para o nosso futuro. Sabemos de alguns desafios socioeconómicos das cidades, em termos do progresso tecnológico e do desenvolvimento humano. Em 2050, cerca de 2/3 da população mundial viverá nas grandes cidades. Isto conduzirá naturalmente a um aumento exponencial da população, não só porque as condições também, em termos de saúde, a esperança média de vida aumentará em grande parte da população mundial. E existirá também um avanço tecnológico associado a este desenvolvimento social, que permitirá este aumento exponencial da população, nomeadamente localizado nas zonas litorais dos países. Isto conduzirá não só a um despovoamento do interior, que creio que este país também assiste há alguns anos, portanto não é preciso esperarmos por 2050 para isto acontecer, a um déficit de condições de habitação, higiene e segurança nas grandes cidades, exatamente porque as cidades não estão preparadas para mais do que um aumento exponencial da população, para uma série de condições novas em termos sociais e económicos que vão acontecer, e para um aumento do risco da exclusão social. Portanto, são estes desafios que temos pela frente nas cidades, e que eu vos pergunto mais uma vez,
se este progresso tecnológico a que hoje assistimos nos tem ajudado a, pelo menos, antecipar as externalidades negativas ou os impactos previstos em termos negativos da transformação das cidades. Sabemos que há um consecutivo envelhecimento da população e aumento da solidão. E isto não é esperar até 2050. Neste momento temos uma população cada vez mais envelhecida e este é um desafio social que nós temos a encontrar não só nas zonas rurais como nas zonas urbanas, e é um desafio em termos de não só de acomodação desta população hoje como do amanhã, não é? Porque o envelhecimento da população é progressivo e não há forma de, por mais que haja algumas medidas, de reverter esta situação. Também há aqui um aumento da solidão, há cada vez mais pessoas sozinhas, por mais iniciativas e projetos que existam, e este é, digamos que, foi tratado há pouco tempo como uma das doenças do século XXI. Portanto, que progresso tecnológico é este, que cidades inteligentes são estas, onde problemas destes continuam a existir. Associado a isto, há realmente um aumento da exclusão social e das desigualdades económicas, porque todos sabemos que as cidades, por mais justas, éticas e solidárias que sejam, até as cidades que nós consideraríamos seguras há pouco tempo, e bastante justas, éticas e solidárias, coesas social e economicamente, não é preciso esperarmos por 2050 para saber que existem aqui alguns impactos do desenvolvimento da própria morfologia socioeconómica das cidades, que conduz muitas vezes ao agravamento das desigualdades económicas e da exclusão social. A verdade é que isto ocorre por haver diferentes tempos, não é? Nós temos um progresso tecnológico acelerado, digamos que desde a Revolução Industrial isto tem vindo a acentuar-se, com a Revolução Agrícola também terá acontecido, mas desde a Revolução Industrial isto tem vindo a acentuar-se, a partir do momento que há a Revolução Tecnológica, nomeadamente com o aparecimento desta nova doutrina, que é uma ferramenta muito útil para todos nós, que é a internet. Este novo universo da internet, este novo universo virtual, vem trazer ainda uma maior aceleração, não só em termos de mobilidade, como da capacidade de tornar este progresso cada vez mais acelerado. E temos aqui diferentes tempos, diferentes realidades entre o progresso tecnológico acelerado e o tal desenvolvimento social e económico que não tem acompanhado os tempos do progresso tecnológico e que, portanto, isto faz com que nós tenhamos aqui uma decalagem em termos de desenvolvimento do ser humano entre o progresso das suas ferramentas, da sua tecnologia e o seu desenvolvimento em termos de ecossistema e bem-estar. Portanto, o que é que eu sugiro? Sugiro que nós, em termos de reflexão coletiva, consigamos também fazer uma mudança de paradigma. O tema exatamente desta reflexão era olharmos para as cidades inteligentes com este Human-Centered Approach e, portanto, focarmos em cidadãos inteligentes, primeiro. Focarmos também na ideia de constituirmos uma comunidade inteligente para conseguirmos, de alguma forma, produzir soluções ditas inteligentes com impacto social. E vamos falar um bocadinho sobre isto. Smart Citizens, a ideia de cidadãos inteligentes passa por pensarmos, por focarmos, não só em termos de políticas públicas, como também organizacionais, em formar na nossa família, na nossa escola, na nossa casa, na nossa cidade, cidadãos cada vez mais ativos, cidadãos cada vez mais criativos, participativos. São vários os instrumentos que hoje temos ao nosso dispor. Torná-los com alguma responsabilidade de consciência ética, ambiental, solidária, envolvidos e também inovadores nas respostas que têm. Portanto, desde pequenos, sabemos que hoje os jovens, mais do que em termos de programas nacionais e medidas de políticas públicas, nós temos a capacidade de os formar cada vez mais de forma inteligente, mas de os dotar de determinadas ferramentas, mas para lhes exigir
e corresponsabilizar no processo de desenvolvimento da sua cidade. Esta questão da ação e da participação é muito importante, mas eu creio que se calhar o que será mais relevante é o envolvimento e a consciência. Smart Community, falamos muito de comunidades. Comunidades somos todos, não é? Hoje então, com o hashtag do Instagram, há comunidade para tudo. A ideia da comunidade serve muito a ideias ancestrais. A ideia de nós nos organizarmos em conjunto, mas eu creio que quando estamos aqui a falar de cidades inteligentes, são cidades que também devem estar organizadas em comunidades, micro, locais, regionais. Já temos isto em termos de própria organização do sistema político, mas eu acho que todos nós temos organizações de alguma forma informal, em casa, com os amigos, no bairro, e é muito importante olharmos para aqui a capacidade de nos organizarmos de forma autocrítica, de termos também uma comunidade cada vez mais empoderada e coesa, e o que eu falo aqui de plural tem a ver com esta capacidade de termos pessoas diversificadas connosco, portanto, não só a pensar e a decidir, como a sermos competentes naquilo que fazemos com esta forma diversificada e eu acho que até diria multidisciplinar. Só assim conseguiremos encontrar smart solutions. Portanto, soluções inteligentes para mim passam muito por estas características. Mais do que termos estes agentes, mais do que termos a comunidade, os agentes cidadãos inteligentes, mais do que termos a comunidade organizada e empoderada, devemos focar-nos neste pensamento se as soluções que temos ao nosso dispor são inclusivas, são focadas no cidadão, são inteligíveis, são replicáveis ou são só soluções que são daquele território e daquela cidade ou daquele bairro. E isto é uma das capacidades que as Smart Solutions devem ter, é delas poderem ser replicáveis e ajustadas às necessidades e se são realmente eficientes e eficazes. Porque também na era da internet das coisas e da inteligibilidade tecnológica, o que acontece é que temos um dos países com maior grau de iliteracia digital e um dos países onde existe maior progresso tecnológico ao nível das startups e das aplicações. E, portanto, algum diagrama aqui está mal. Portanto, o que vos proponho é isto, com toda, independentemente das provocações, com toda a vontade que a MEPIN tem vindo a trabalhar, é de ter esta abordagem cada vez mais centrada no cidadão e focada no cidadão e no desenvolvimento do seu papel, não só no desenho das soluções, como na própria criação das soluções, para além deles serem beneficiários das tecnologias enquanto fim, enquanto produto final, serem os próprios designers e os próprios programadores, e é assim que trabalhamos com os nossos clientes e é assim que acreditamos que a sociedade se deve cada vez desenvolver mais de forma resiliente, eficiente e sustentável. Obrigado. Ora, muito obrigada, Dr. Manuel Pereira. De facto, este painel acaba por ser ter aqui um aspecto bastante favorável, na minha opinião, que é até a formação diferenciada de cada um dos palestrantes. Teremos, se assim poderemos dizer, um gestor, um antropólogo, iremos ouvir falar daqui a pouco um engenheiro e, portanto, fica aqui enfatizada a necessidade de estas questões serem abordadas de forma muito multidisciplinar, porque ouvimos falar muito de smart cities, soluções inovadoras ao nível tecnológico, e aqui nesta exposição que o Dr. Manuel Pereira fez, ficou de facto o desafio de não nos podemos esquecer do ser humano, do elemento humano aqui nesta equação, digamos assim. E, portanto, utilizar a inovação ao nível das ferramentas, porque a tecnologia não deixa de ser uma ferramenta, mas utilizá-la de forma até a evoluir enquanto sociedade, a pegar aqui em alguns elementos, como sejam o cidadão, comunidade local. Já não é só a globalização, já não é só o problema da globalização, é de facto o problema do envelhecimento, do isolamento, da exclusão social, que
Depois dá origem a tensões sociais, não é? E dá origem ao aparecimento de, às vezes, até no domínio político, de movimentos que nos assustam um bocadinho e, portanto, daí não esquecer a relevância aqui da dimensão humana e que ficou aqui bem patente com a sua exposição. Portanto, de facto, os cidadãos estarem aqui no centro e esta dimensão e encontrar soluções que possam ser replicáveis, ajustáveis, sem esquecer a eficiência e a eficácia, mas de facto aqui acompanhar este progresso tecnológico com o desenvolvimento também ao nível dos cidadãos. Vou agora passar a palavra ao engenheiro David Cunha, uma breve apresentação do seu currículo. Mestre em Engenharia Civil pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, com especialização em vias de comunicação e transportes. Ingressou em 2005 na autarquia de Lisboa, desempenhando desde 2008 funções de engenheiro civil, com as competências de planeamento e projetos de especialidades, bem como preparação, lançamento e fiscalização de empreitadas de obras públicas. Encontra-se atualmente a desempenhar desde 2017 as funções de assessor na Câmara Municipal de Lisboa, nas áreas das Smart Cities, Inteligência Urbana e Tecnologia. É coordenador local de Lisboa do programa Sharing Cities, financiado pelo programa Horizonte 2020 da União Europeia. Olá, bom dia a todos. O meu nome é David Cunha. Gostaria de agradecer o convite para apresentar o que é que Lisboa tem feito nestas áreas. O convite era para falar de Smart Cities e eu decidi usar uma das partes vitais das Smart Cities, que é os dados. Os dados, o que é que as cidades podem fazer com eles e o que é que valor é que podemos extrair deles. As cidades serão provavelmente, a seguir às redes sociais, ao Facebook, ao Google, os maiores geradores de dados e com a maior capacidade de gerar e agregar dados. Têm uma grande responsabilidade com isso, mas também têm possibilidade de ganhos e de gerar eficiência, e de gerar bem-estar e de gerar qualidade de vida como objetivo último muito grande. Em junho de 2018, a McKinsey publicou um relatório em que estimava os possíveis ganhos que podem ser obtidos através da introdução de tecnologia nas cidades. Alguns deles serão residuais, por exemplo, a parte do emprego, mas outros, como o tempo perdido na interação com o governo, têm melhorias substanciais, 45% a 65%, é imenso. Em questões como a redução do consumo da água, a redução do consumo dos gases, dos resíduos sólidos, tudo isso tem imensa potencialidade caso as cidades saibam aproveitar, caso as cidades saibam utilizar os dados que podem gerar e que podem utilizar. Uma breve caracterização da cidade de Lisboa. Lisboa em si, nos seus limites administrativos, tem 500 mil pessoas. Na área urbana, na área metropolitana de Lisboa, tem 2,8 milhões e tem uma particularidade que causa alguma pressão nas suas infraestruturas, que é, em qualquer dia útil, a população de Lisboa duplica. E o número de carros que entram em Lisboa é superior ao número de carros que lá existem. Entram cerca de meio milhão de pessoas todos os dias em Lisboa, que equivale à sua população, e entram cerca de 300 mil veículos dentro de Lisboa. Causa alguma pressão na questão das infraestruturas, da mobilidade, tudo isso. Focando agora na parte de dados e da forma como os trabalhamos. Em 2016, Lisboa decidiu tinha que arranjar uma forma de agregar todos os dados que tinha. Eles estavam a ser trabalhados setorialmente, cada área setorial, os resíduos urbanos, a mobilidade, os espaços verdes, todos esses espaços, todos esses serviços trabalhavam independentemente, cada um com o seu set de dados, cada um com a sua base de dados, e nada disto estava congregado ou disponível, seja a quem for, se fosse ao município, fosse ao executivo, de uma forma agregada. Portanto, em 2017, nós comprámos uma plataforma, neste caso quem ganhou o concurso foi a NEC, para agregar todos estes dados e possibilitar trabalhá-los e servi-los
seja ao município, seja ao executivo de uma forma mais agregada. Eu agora, como recordei, eu tinha a apresentação preparada em inglês, peço desculpa, não sabia se era em inglês ou português, estava preparado para fazer em inglês, portanto espero que não seja um problema. A plataforma, entre as várias coisas que permite fazer, permite servir esses dados de forma individualizada e personalizada a cada pessoa, permite-nos gerar alarmes com base em qualquer condição que seja alcançada, um valor que seja ultrapassado, tudo isso, permite-nos a centralização de toda esta informação e permite-nos servi-la através do nosso portal de dados abertos de Lisboa, já lá iremos mais detalhadamente, e permite-nos analisar toda aquela informação e gerar analítica, gerar valor sobre aquela informação que no seu modo mais básico, como é recolhida, muitas vezes não tem todo o valor que ela pode ter. Em termos de capacidades, apenas em termos de números, ela possibilita 60 mil utilizadores simultâneos, 40 sistemas ligados, todo um conjunto de valores sobre as suas capacidades. Conforme nós começámos a implementar esta plataforma, começámos a ligar sistemas e a agregar dados. Uma das primeiras coisas que fizemos foi passar a pôr a Polícia Municipal, a Polícia de Segurança Pública, brevemente, o Regimento de Sapadores Bombeiros, os nossos serviços e também a Proteção Civil, todos a operarem na mesma plataforma. Todos eles, neste momento, têm conhecimento do que é que cada um deles está a fazer no terreno, em tempo real, os meios que estão afetos, as decisões que estão a ser tomadas numa fita de tempo, de todas as formas. Isto permite uma atuação muito mais coordenada, brevemente ainda mais com um outro projeto que iremos lançar brevemente, mas neste momento já têm conhecimento em tempo real do que é que está a acontecer com cada um deles, com os meios de cada um deles. A integração das câmaras de trânsito de Lisboa, neste momento temos 21 câmaras de trânsito e cerca de 3 câmaras florestais para detecção de incêndios no Monsanto. Brevemente iremos lançar concursos para cerca de entre 200 a 300 câmaras, desde tráfego, a vigilância, a segurança. Portanto, tudo isto integrado aqui. A rede de bicicletas partilhadas, é possível ver a todo momento toda a informação sobre o sistema, quantas docas estão ocupadas, quantas bicicletas temos em cada doca, a necessidade de distribuição, tudo isso. Neste momento, Lisboa nós aprovávamos cada vez que se quer fazer um condicionamento de trânsito, cada vez que se quer cortar uma rua para fazer obras, cada vez que se quer fazer uma intervenção, tudo isso tinha que ser aprovado pela Câmara. Através de um protocolo com a Waze, nós criamos uma sinergia de informação. Nós cedemos, com o avanço ao Waze, a sinalização de todas as estradas em Lisboa que vão ser cortadas, que estão planeadas a serem cortadas. Em troca, o Waze fornece-nos para a nossa plataforma todos os dados de trânsito em tempo real. E o Waze é um agregador de dados de trânsito de bastante significância. Os contentores de resíduos urbanos de Lisboa, neste momento já temos cerca de 1.500 sensorizados, planeamos chegar brevemente aos 2.500, de forma a permitir saber em tempo real a temperatura, o nível de enchimento, a necessidade ou não de recolha do mesmo contentor, toda esta informação centralizada. Por último, um último exemplo, permite-nos monitorizar em tempo real ativos móveis, como sejam, neste caso já estão todos os veículos da Polícia Municipal, brevemente estarão os do Regimento de Sapadores Bombeiros, a frota de resíduos urbanos da Câmara de Lisboa, todos os ativos em tempo real que tenham que ser monitorizados já estão aqui integrados. Após termos toda esta informação integrada, chegou a altura de começarmos a criar e de começarmos a implementar e de começarmos a tirar partido de toda esta informação e a partir de múltiplos projetos, são 5 pilares que vão usufruir de toda esta informação. O primeiro é o Centro Operacional Integrado. Ele está neste momento em fase de projeto, estará aberto, esperamos, no início de 2020. Nesta fase, eles já trabalham agregadamente de alguma forma, mas não como irão trabalhar aqui. Todos estes serviços, os serviços municipais, Regimento de Sapadores Bombeiros, Polícia Municipal, PSP, Serviço de Proteção Civil, EML e a Carris, estarão disponíveis numa sala de controle de alto nível em que todos eles têm acesso às informações uns dos outros, segmentadas por segurança, e apenas há que terão necessidade de ter acesso, mas todos eles terão a oportunidade de coordenar
e, em momentos de crise ou momentos pré-selecionados, a sala assume o controle de toda a cidade. Ou seja, a sala não é operada, existem salas de despacho diferenciais para cada um destes serviços, que operam de forma independente, recebem informação que lhes permite planear e gerir em tempo real, mas numa situação de crise, a situação passa a ser controlada pelo Centro Operacional Integrado. O segundo pilar desta parte é o Portal de Dados Abertos da Câmara de Lisboa. O Portal de Dados Abertos foi criado em 2011, mas até termos a plataforma, a informação que lá conseguimos colocar não tinha a mesma capacidade que passa a ter agora. Tínhamos capacidade de lá colocar mapas estáticos, tudo o que fosse informação estática, horários, paragens, georreferenciação, não tínhamos capacidade de colocar dados em tempo real. Neste momento passamos a poder disponibilizar em tempo real posições de autocarros, posições de bicicletas, o que quisermos, temos neste momento já a oportunidade. Neste momento temos 339 conjuntos de dados, 19 entidades, 18 grupos de data. Com o portal de dados abertos nós esperamos obter, são duas vertentes que queremos reforçar muito. Uma delas é a criação de valor por entidades que não a Câmara Municipal. Os municípios desenvolvem aplicações sobre aqueles dados, desenvolvem aplicações, eles podem ser usados pelos municípios, pelas empresas, por quem quiser, eles são livres de utilização sem qualquer autorização da Câmara e podem inclusivamente ser comercializados através de uma aplicação, podem fazer uma aplicação que consuma aqueles dados e vender a aplicação, não tem problema nenhum. Outra vertente que nós queremos reforçar com isto é a transparência. Ao devolver dados em tempo real, especialmente sobre os nossos serviços operacionais, permitimos um escrutínio muito grande por parte dos municípios e de toda a gente sobre a forma como estamos a operar, os horários, os tempos de resposta que temos, e isso permite um reforço do nosso escrutínio. Smart Projects é um serviço que foi criado para garantir a coerência de todos os projetos que são feitos na Câmara Municipal de Lisboa. A Câmara Municipal de Lisboa é uma organização bastante ampla, tem cerca de 8.000 funcionários, quando junta com as empresas municipais passam cerca de 11.000, são cerca de 150 orgânicas, portanto cada uma delas opera independentemente, mas a função aqui é haver uma coerência. Cada um deles pode ter operações verticais, pode ter soluções de software verticais que gerem no terreno cada uma das suas áreas de operação, mas tem que ser garantida a consistência disto e que a comunicação seja fácil, através de standards, com a plataforma central. Porque toda a informação que é gerada em qualquer área setorial da Câmara Municipal de Lisboa deve ter possibilidade de ser centralizada na plataforma. Por último, Data Workshop. Muitas vezes os nossos serviços operacionais estão voltados para a operação do dia-a-dia, estão pouco voltados para a inovação e ainda menos para a utilização dos dados. O que nós pretendemos com este serviço é sensibilizar para a utilização de dados, mas mais do que isso, tentar descobrir com os serviços melhor a forma, extrair mais valor dos dados que eles já têm. Os que não terão, os que não têm, tentar descobrir com eles como podem acrescentar valor à sua operação, por sensorização, por qualquer outra forma, mas perceber com eles qual é a melhor forma de gerar valor e de aumentar a qualidade da operação que têm. Isto é o que temos hoje, são os projetos que temos hoje e os pilares que temos hoje em funcionamento. Mas depois depois temos estes 4 já em funcionamento, alguns mais implementados, outros menos, achámos que faltava aqui um outro pilar, que era o Laboratório de Dados Urbanos da cidade de Lisboa. Porque o laboratório? Nós começámos a integrar dados na plataforma. Fomos integrando e temos neste momento mais de 400 conjuntos de dados. Para além dos conjuntos de dados estáticos, temos uma particularidade naqueles que estão sinalizados a azul, e que ainda vão crescer com o tempo. Olhando aqui percebo que se veja mal, peço desculpa, são neste momento cerca de 10 conjuntos de dados que são monitorizados em tempo real, o que nos permitem não só monitorizar em tempo real, mas guardar consecutivamente histórico. Estamos a criar histórico sobre aqueles dados que nos permite fazer análises passadas. Quando nós começamos a ter todos estes conjuntos de dados, todos estes históricos, toda esta quantidade fenomenal de dados, todos integrados na plataforma, começámos a perceber isto é fantástico, mas porquê? O que é que nós fazemos com estes dados todos? Porque grande parte destes dados não são utilizados na operação. Alguns deles foram criados porque foram necessidades de georreferenciar coisas, de saber pontualmente coisas, mas há todo aqui um valor que
podia ser criado. Portanto, nós olhamos para estes dados e tentámos fazer qualquer coisa, que estamos no ponto em que muitas cidades, as cidades grandes especialmente, que agregam muitos dados, e as empresas temos muitos dados, mas o que é que fazemos com eles? O que é importante é o que é que fazemos agora com eles. E a operação só é curta. Ou seja, a operação, com base nos dados que temos individualizados, termos sensorização dos caixotes de lixo, vou agora chegar ao ponto, temos a sensorização dos caixotes de lixo, é bom, mas não é suficiente e não achamos que seja suficiente, queremos mais que isso. Até há bem pouco tempo, as rotas de recolha de todos os caixotes de lixo eram feitas de forma estática. Havia um conhecimento empírico que nos dizia que de X em X tempo deviam ser recolhidos a uma determinada rota com os determinados contentores. O que se passava era que, volta e meia, o caminhão chegava a meio, volta para trás, o veículo volta para trás, porque já não conseguia mais, porque, entretanto, estavam mais cheios que o previsto. Noutros pontos, ele fazia toda a rota e vinha a meio. Portanto, depois de olharmos e depois de começarmos a ver todo este manancial, vimos que, por exemplo, ao termos os dados históricos dos contentores, podemos prever o comportamento deles. Temos também o seu tempo, o seu enchimento em tempo real. Ao termos o histórico de dados do Waze, podemos prever as condições de trânsito. Portanto, quando vamos traçar uma rota, provavelmente já terá que entrar em conta com esse dado. A mesma coisa com os condicionamentos de trânsito e obras que a Câmara tem, eventos, espaço público, festas, tudo isso também já está incorporado. O tempo, os recursos e os veículos. Tudo isto permite-nos gerir muito melhor o serviço, mas tem um problema, que é como é que se integra todos estes dados. Não é fácil e muito menos não é fácil, e ainda pior, é difícil quando nós não temos, e as cidades sentirão muito isso, e nós já sentimos e quase todas as cidades sentirão, é muito difícil trabalhar estes dados e exige recursos que as cidades não têm capacidade para contratar. Data Scientists, Data Mining, Data Engineering, todos eles oferem salários elevadíssimos que não são compatíveis com os municípios. Portanto, o nosso projeto a isso será o Laboratório de Dados Urbanos, a nossa resposta a isso. O que é que o Laboratório de Dados Urbanos pretende? Pretende abrir de uma forma controlada e de uma forma muito restrita ou segura todos estes dados à sociedade. Numa primeira fase, envolveremos as instituições públicas e as universidades. Vamos abrir e vamos criar, cerca de mais ou menos um mês e meio, será assinado o protocolo, com 9 universidades e um laboratório nacional, mas estará aberto a todas as universidades e laboratórios que assim o queiram, e instituições públicas, poderem trabalhar nestes dados, poderem usar estes dados para criar conhecimento. Qualquer uma destas tem, tanto a academia, numa fase futura estarão também presentes as empresas, nesta fase ainda não estarão, mas qualquer uma destas traz-nos recursos que nós não temos e que os municípios não têm capacidades para contratar. Em troca, nós damos-lhes uma coisa que qualquer um deles precisa, especialmente a parte da academia, que é dados para trabalhar. Nós temos inúmeros cursos a começar, outros já mais ou menos implementados, já de Data Science e tudo isso, mas que não têm dados para trabalhar. Trabalham com dados fictícios, trabalham com dados inventados, aleatórios, tudo isso. O que não corresponde depois, ou que não será a melhor forma de trabalhar. Portanto, muitos deles já expressaram que querem trabalhar connosco nessa área, e depois terá que haver aqui uma relação de mútuo benefício. A relação de mútuo benefício será qualquer coisa do estilo: o Lisboa vai lançar um desafio, vai lançar múltiplos desafios ao abrigo do laboratório, como, por exemplo, usar todos os dados que temos para fazer rotas mais inteligentes de recolha do lixo. Nós ficaremos com um serviço mais eficiente, com um algoritmo melhor de cálculo de rotas. O privado ou a academia ficará com os direitos intelectuais de poder revender, de poder reutilizar aquele algoritmo, e a propriedade será sua. De outra forma, eu julgo que as cidades, vai ser muito difícil às cidades trabalhar todo este manancial de informação, toda esta quantidade de informação que temos ao nosso dispor e acima de tudo, criar valor para além da operação em tempo real. Termos os dados em tempo real cria valor, mas há muito mais valor para ser criado na analítica cruzada de todos estes dados. A minha apresentação terminava aqui, mas queria só referir mais uma coisa que era importante e que veio no seguimento da apresentação do Dr. Manuel Pereira, que é: eu foquei muito nos dados, mas uma preocupação
que eu tenho sempre, não consigo falar de todas as abrangências que nós temos, mas uma preocupação é não criar dados que não têm função. Todos estes dados, apesar de serem enormes, são uma quantidade de dados brutal, todos eles criaram uma certa função. A ideia de sensorizar, criar dados, de gerar dados, tem que ser focada no cidadão. Todos estes dados foram criados para criar um serviço. Hoje em dia há a tendência, especialmente dos municípios, de sobressensorizar. Recentemente fizeram uma pergunta interessantíssima, ou nem tanto, que era quantos sensores conseguem colocar num poste de iluminação pública. E a pergunta é irrelevante. Eu quero saber quantos serviços é que eu consigo fornecer ao município com dados. Se eu tiver lá, e recentemente apresentaram uma ferramenta muito interessante que me permitia prever em tempo real, não era prever, era ver em tempo real a quantidade de pessoas, do ponto de vista tecnológico, e aquilo apelou muito à minha parte tecnológica e de formação, era extremamente interessante, mas não tinha qualquer utilidade para os meus serviços operacionais neste momento. Ou seja, eu podia ter aquela ferramenta, podia ter imensos dados, mas não tinha como agir sobre eles. Os dados têm que ser, e os serviços têm que ser focados nos serviços ao cidadão. O cidadão é a razão para criarmos os dados. Tudo o resto virá depois por acréscimo. Obrigado. Pela sua intervenção, só aqui enfatizando, mas acho que no final acabou por ficar bastante bem evidente a utilidade, não é? De facto, aqui começou a sua apresentação com foco nas cidades como geradores de dados. Apresentou-nos aqui o trabalho que tem sido feito pela autarquia de Lisboa no sentido de implementar uma plataforma que agrega esses dados, mas sem esquecer, obviamente, também aqui o objetivo final, o incrementar a qualidade do serviço que é prestado aos cidadãos, ter relação com a academia, porque obviamente quem quer fazer investigação precisa de dados, e no domínio do setor público muitas vezes existem menos dados que no setor privado, e é excelente para que se possa evoluir, para que se possa fazer investigação, que esses dados sejam disponibilizados. Feita a intervenção dos três oradores, temos agora aqui o espaço e o momento para a plateia colocar questões e, portanto, abro aqui o debate. Bom dia. O meu comentário depois da minha pergunta vai do encontro do grau de desafio das cidades inteligentes, que é realmente as pessoas, e realmente gosto muito desta apresentação, e nós estamos aqui só falamos de tecnologia, porque o foco tem que ser sempre as pessoas, e não a tecnologia é uma ferramenta. E o meu comentário neste momento vai de encontro à qualidade de vida dos locais e do turismo, e da desumanização das cidades, e muitas vezes do esquecimento que acontece com as pessoas que vivem nas cidades. A área do turismo, como qualquer outra área, tem que ter uma estratégia inteligente, onde não se pode negligenciar quem vive nas cidades, e tem que ter responsabilidade social e de sustentabilidade. Em Portugal, hoje em dia, temos uma situação em que um T1 no centro da cidade está acima do salário mínimo que o país dá. E eu não sei onde é que isto, e gostava de saber, ou de tentar entender como é que isto pode ser uma cidade inteligente. O estrangulamento, hoje em dia, das pessoas locais que têm para ter a sua casa no centro da cidade. Porque quem é que está hoje no centro da cidade? Ou quem é que se está a mover para o centro da cidade? Os locais, os nacionais ou estrangeiros com grande potencial económico? Ou os turistas? E então a minha pergunta é, e a inclusão social nas cidades? Se não temos inclusão social, pode ser uma cidade inteligente? Gostava de saber. E a outra é, afinal, tendo em conta este panorama, de quem é que é a cidade? Qual é
a percentagem que pertence aos locais e ao turismo. É dirigida a minha apresentação. Eu posso começar? Obrigado. Colocou aí várias questões. Eu vou tentar responder, tendo em conta também a minha experiência não só na cidade de Lisboa, e grande parte da sua exposição em termos de problemática acontece um pouco por todas as cidades, mais do que no mundo e da Europa. Em Portugal há uma particular incidência em Lisboa, na questão do turismo, da sustentabilidade, que é isto do ser local e turista e de quem é a cidade. Eu gostava que, se calhar, focássemos na questão da própria ideia de tecnologia, não é? Porque hoje o painel fala aqui estamos a falar de sociedades inteligentes e concordo consigo. Uma sociedade não é inteligente se não for sustentável e, para mim, peço-lhe desculpa estar a dizer isto, não me interessa muito o local ou o não local. Eu, enquanto turista, também gosto de não ter que provocar um impacto negativo num sítio e visitá-lo zoologicamente, não é? Não é preciso ser local. Acho que há aqui algumas frentes, não é? Acho que a tecnologia hoje em dia também é capaz de demonstrar e ter uma capacidade de agregação e de nos mobilizar para coisas muito importantes e muito interessantes. É o caso das novas tecnologias, nomeadamente das redes sociais, que são capazes de gerar uma capacidade não só de participação e de envolvimento intergeracional, uma capacidade de mobilização mais acelerada do que antes, e isso é fruto de um avanço e de um progresso tecnológico. Eu creio que o meio está cá. Acho que muitas vezes insistimos um pouco todos no processo. E em relação à sustentabilidade das próprias cidades, é um problema mais complexo, mas creio que já existem bons exemplos de como é possível termos não o turismo como um problema, mas como o turismo como uma oportunidade. E sim. E estou a dizer isso porque, por exemplo, em Amsterdão foi agora há pouco tempo testada e lançada exatamente porque esse problema da questão da responsabilidade social do turismo e do turismo sustentável era uma questão, e os governos, nomeadamente da Holanda, lançaram exatamente aqui um desafio, como o engenheiro David estava a dizer, de não só à academia, mas aos cidadãos todos, que é aquilo que eu acredito que deve acontecer, uma série de desafios, e uma das temáticas tinha exatamente a ver com a questão do turismo sustentável. Isto deu origem a que, por exemplo, pessoas de Itália se organizassem e fossem até Amsterdão para lançar alguns projetos de aplicação, e deu origem a uma empresa, um projeto de cooperativa, como existiam antigamente as cooperativas de habitação, de cooperativa ética e solidária, na área do investimento imobiliário solidário, que para nós é muito esquisito esta noção, mas que existe. E que neste momento lançaram uma empresa que está a ter um grande sucesso e que em breve até deve acontecer em Portugal, com proposta até à Câmara, chamada Fairbnb. Portanto, é que se pensássemos que se os Airbnb e esta Airbnbização das cidades, em vez de ter sido um problema, se fosse uma oportunidade para os próprios locais, para os próprios bairros, e com uma capacidade de inclusão social, e se quiser depois pode consultar, chama-se Fairbnb, e é muito interessante. Eu não vou dizer que é a solução, mas pode fazer parte dela. E cá está, foi a tecnologia, e é pelo meio tecnológico que surge uma ideia de tornar aquilo que é a transformação da cidade e a transformação da morfologia socioeconómica, que eu compreendo perfeitamente que estejamos a falar hoje em dia, mas que aconteceu há 100 anos, há 50 anos e vai acontecer daqui a 50. As cidades transformam-se também. E a tecnologia pode servir para nós atenuarmos exatamente estes spillovers ou os impactos negativos das transformações aceleradas.
E eu creio que é certo que se nós temos aqui a academia, se tivermos cidadãos incluídos neste processo de transformação, será muito mais fácil fazer com que esta transformação seja socialmente equilibrada, economicamente viável, e que, digamos que o fator do turismo, em vez de ser encarado ou como um bom, ou como um mau, ou como um vilão, seja encarado como um amigo, não é? Quer dizer, eu acho que é um bocado isso, porque sempre aconteceu e vai acontecer. Okay? Não sei se respondi com um exemplo, não sei. Vou dar agora espaço de intervenção ao engenheiro David, peço desculpa. Tirando a parte então, eu por acaso ia referir a essa parte, que a cidade, a percentagem que pertence a cada um, o que faz a cidade são os cidadãos, é um facto. Mas há outras componentes que não são os cidadãos, uma delas é o comércio. E nota-se uma diferença abissal na Baixa de Lisboa, 2 para 15 anos atrás. Acho que o segredo, como em tudo, é encontrar aqui o ponto de equilíbrio entre as duas coisas. Ou seja, o turismo traz comércio, traz serviços, que por suas vezes beneficiam também os cidadãos. Infelizmente traz também inúmeros inconvenientes aos cidadãos. Num caso específico, por exemplo, eu vou-lhe dar 2 ou 3 exemplos de casos específicos que nós podemos usar aqui, usando a minha costela de tecnologia, para como é que nós podemos usar e o que é que nós devemos fazer, se calhar, não para restringir turismo, mas para começar a balancear os seus efeitos. Já há, pelo menos que eu tenha conhecimento, 2 empresas privadas que estão a estudar em Lisboa formas de lançar que já vieram ter connosco, para nós fazermos o projeto, ou após apoiarmos ou qualquer coisa desse tipo, de redistribuirmos massas de turismo. Ou seja, eles têm forma de saber, porque, por exemplo, em Alfama há uma concentração muito grande, por exemplo, o Panteão, que as filas de espera no Panteão Nacional estão extremamente grandes, mas que, por qualquer acaso, no Mosteiro dos Jerónimos há menos fila. Portanto, tendo os dados disto, poder rebalancear o turismo para criar o mínimo impacto possível, não é o mínimo, mas o mínimo, é mesmo o mínimo. Ou seja, redistribuir isto de forma a que os benefícios venham na mesma, mas os incómodos sejam minimizados. Permite-nos também, através da tecnologia, fazermos muitas outras coisas. Por exemplo, eu vou dar o caso na mobilidade, com toda esta questão do turismo, acho que também potenciou um bocadinho o aparecimento das trotinetes. Por exemplo, que é um fenómeno que em Lisboa tem sido bastante falado e que tem dado alguns problemas. Se nós introduzirmos nas trotinetes mecanismos de localização que sejam disponíveis à Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo, permite-nos rebalancear quantidades exageradas que existem em cada lugar. Por exemplo, uma trotinete estacionada na Baixa, numa rua da Baixa, é extremamente problemática, enquanto estacionada no Saldanha não tem problema nenhum. O Saldanha tem passeios enormes, largos. A Baixa tem passeios estreitos. Qualquer trotinete lá é muito mais problemático. O uso da tecnologia pode ajudar a balancear as coisas ou evitar que os incómodos sejam tão grandes. Mas há sempre um ponto de equilíbrio entre o turismo e os cidadãos e os serviços, tudo isto compõe a cidade. Julgo que havia outra questão e depois mais um. Em primeiro lugar, muito obrigada pelas apresentações, que foram excelentes, as 3. A mim interessa-me saber o que é que está a ser feito e temos aqui a academia, temos as empresas, temos a Câmara. Gostava de saber o que é que está a ser feito ao nível da educação em termos da criação de cidades mais smart, mais inteligentes, mais sustentáveis. Portanto, se há algum programa de integração, digamos, entre o ensino desde os pequeninos, por exemplo, eu vejo, tenho um filho de 5 anos que já me fala da poluição dos oceanos, mas se não deveria haver uma estratégia concertada, integrada,
entre os vários níveis de educação ao longo da vida, se queremos realmente criar o cidadão do futuro que também seja smart e criarmos o futuro também deles. Portanto, o que é que está a ser feito nesse sentido ao nível da investigação, nas universidades? Sei que às vezes há várias iniciativas nesse sentido, mas eu gostava de saber, portanto, desde os pequeninos até aos mais idosos, o que é que está a ser feito ao nível de construir pessoas, elas próprias, mais inteligentes e preocupadas com a sustentabilidade. Obrigada. Sr. Professor Moritz, não sei se... Sim? Eu não tenho certeza sobre talvez a realidade em Portugal, mas acho que isto sem dúvida é também uma necessidade de promover mais a colaboração também entre a parte da investigação das universidades e a parte também da administração pública e sem dúvida também no setor privado. E acho que isto também é o grande desafio, é facilitar este discurso e a colaboração. E, sem dúvida, também existem, talvez os meus colegas também podem explicar e responder melhor, existem muitos projetos. Eu tenho mais o conhecimento já no nível da União Europeia, também acho que já existem vários, mas acho que o problema também, nós como sociedade, acho que ainda temos algum esforço a fazer. Isto também estava a tentar dizer na minha apresentação, que esta base de estratégias mais completas que estão a tentar integrar as partes diferentes da nossa sociedade, talvez ainda não estão tão avançados como nós queremos. E acho que, por exemplo, a utilização dos dados, também acho que, na minha opinião, ainda está numa fase inicial. Ainda acho que temos uma boa noção da capacidade técnica, mas falta também, na minha opinião, uma noção e uma visão também da implicação social, como é que nós vamos liderar com este tipo de tecnologia, e a tecnologia em si também não só traz benefícios, e quando nós falamos também na isolação das pessoas, isto em parte também é por causa da tecnologia, digo eu. E acho que pensar nestes efeitos secundários, acho que temos esta responsabilidade e algum trabalho ainda a fazer. Se me permite, e estando eu também na academia, de facto, e julgo que não estou a errar, e corrija-me se... Há uma estratégia a nível nacional, por exemplo, já para as competências digitais, um Encode, se não estou em erro. De facto, há sempre muito esse foco que é dado na tecnologia, nas competências digitais, e eu acho que por este painel, pela discussão que aqui hoje foi feita, temos sempre que pensar no objetivo, não é? No que é que queremos. E, efetivamente, acho que isto, como o professor Moritz disse, ainda não podemos falar de uma estratégia concertada, bem definida. Acho que passa um bocadinho pelos professores, pela dimensão que os professores vão tentando nos jovens mobilizar. Eu, por exemplo, tenho sérias dificuldades em fazê-lo, mas ligando à questão de há pouco, e o turismo e o desafio, e todos estes desafios levam-nos a participarmos mais, uma forma de, obviamente, tentar compensar, digamos assim, alguns destas desvantagens, seja associada à tecnologia, seja associada aos efeitos que o turismo tem. Embora todos abracemos o turismo, porque é uma atividade económica excelente para o país, queremos é fazê-lo de forma mais consciente, mais sustentável, e, portanto, aquilo que, de facto, e a academia, e puxando aqui um bocadinho a área em que eu estou inserida, a teoria democrática tem estudado muito formas de incentivar a participação dos cidadãos, até para resolver a questão da exclusão social, portanto, é pela participação. É óbvio que os decisores públicos, os municípios cada vez mais, porque a dimensão da decisão cada vez mais, o foco vai para os municípios e para as freguesias, que eu acho que também cada vez mais vão ter aqui um papel importante, daí que há aqui esta necessidade da participação. Não é fácil
muitas vezes mobilizar os jovens, mas acredito que esse tenha que ser o foco no futuro, essa mobilização, essa consciencialização e arranjar novas formas de participação. De facto, se calhar o próprio processo precisa de ter aqui algumas alterações para tentar trazer jovens e a sua participação para aqui. Julgo que estamos nos a aproximar do final, mas só haveria aqui mais um pedido, uma questão. Sim. Muito bom dia. Eu quero, antes de mais nada, felicitar a organização do FICIS de 2019 pela riqueza e pelo tema que nos trouxe este ano. Eu não vou pôr nenhuma questão, vou fazer apenas uma reflexão que certamente poderá suscitar alguma intervenção por parte dos oradores. Eu sou um estudioso, um investigador, neste momento dedicado, no fundo, não quero ter a pretensão de estar a criar um novo modelo, mas um modelo de gestão pública de proximidade inteligente. E tem a ver precisamente com estas questões que aqui são tratadas. Primeiro, que a fronteira entre o público e o privado é cada vez mais esbatida. Em segundo lugar, isto aqui, hoje, o que foi trazido aqui, é que a tecnologia é sem dúvida nenhuma um instrumento, mas o processo deverá fundamentalmente assentar na qualificação e no conhecimento. As universidades, os politécnicos têm aqui um papel importantíssimo e eu tenho debruçado, porque eu sou gestor público há 32 anos, percorri já vários setores, inclusive até a gestão de instituições de ensino superior, estive no setor empresarial local e estive na administração pública descentralizada, quer na área da juventude, quer na área do emprego. E isto deu-me, de facto, uma visão, e ali a Sra. Professora há bocado falou nesse programa no InCode, que está a ser coordenado neste momento, nesta primeira fase, pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, e que tem, de facto, uma grande ligação com as universidades, com os politécnicos, e tem a ver precisamente com um programa de e-literacia, porque, sem dúvida, o empoderamento das pessoas e das organizações é extremamente importante para que as Smart Cities sejam, de facto, processos de grande sucesso e de humanização das sociedades do futuro. Porque se perdermos a dimensão humana daquilo que são as Smart Cities, estou convencido que todos aqueles problemas que aqui os oradores nos trouxeram, aquelas problemáticas que poderão efetivamente acontecer, não tenho dúvida que vão acontecer, mas o que é certo é que eu estou extremamente otimista, até porque nós estamos a refletir sobre o assunto e hoje a visão do antropólogo foi extremamente estimulante. Não é por acaso que a Google, há uns tempos atrás, organizou um concurso para a admissão de 500 novos técnicos licenciados nas ciências humanas, mais propriamente na filosofia, na antropologia, na psicologia, porque as tecnológicas também estão a sentir necessidade de que, efetivamente, esta questão da sociedade inteligente levanta questões humanas extremamente complexas. Portanto, isto é apenas um comentário, muito mais haveria a dizer, mas sem dúvida que a própria crise que nós atravessamos fez com que a administração pública reduzisse a sua dimensão, mas não perdeu as suas responsabilidades, teve que as ir buscar ao exterior. E para isso, todas as organizações públicas tentaram, de certa forma, empoderar os seus parceiros na sociedade para que a sua missão não ficasse prejudicada. Muito obrigado.
muito bem, e aqui com a referência da Dora, que gentilmente no início me disse que tínhamos que cumprir escrupulosamente o horário, resta-me agradecer a todos os presentes, agradecer aos oradores. Julgo que conseguimos ter aqui um painel bastante com um pensamento bastante crítico, não é? Com diversas dimensões a serem aqui expostas, bastante multidisciplinar. Mais uma vez um agradecimento à doutora Ana Fragata pela 5ª edição do FICIS. De facto é um trabalho laborioso, mas está de parabéns, porque é relevante a discussão que aqui se faz. Muito obrigada e muito bom dia a todos.